Questão 8 da prova do SSA 3, temos uma crônica de Afonso Romano de Santana, publicada no estado de Minas, em 2013. Vamos à leitura. Você pode não acreditar, é o título da crônica. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que os leiteiros, já ia dizer leitores, ato falho, deixavam as garrafinhas de leite do lado de fora das casas, seja ao pé da porta, seja na janela. A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo de manhãzinha, passava pelas casas e não ocorria que alguém pudesse roubar aquilo. Esse trecho já nos surpreende pelo nível de confiança entre as pessoas na sociedade, cumplicidade. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que os padeiros deixavam o pão na soleira da porta ou na janela que dava para a rua. A gente passava e via aquilo como uma coisa normal. Quer dizer que confiar era uma coisa normal. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que você saía à noite para namorar e voltava andando pelas ruas da cidade, caminhando displicentemente, sentindo o cheiro de jasmim e de alecrim, sem olhar para trás, sem temer as sombras. É também uma ideia de confiança, mas enfatizando aqui a ideia de violência, um tempo em que a violência não era tão acentuada. Você pode não acreditar. Houve um tempo em que as pessoas se visitavam airosamente. Chegavam no meio da tarde ou à noite, contavam casos, tomavam café, falavam da saúde, tricotavam sobre a vida alheia e voltavam de bonde às suas casas. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que o namorado primeiro ficava andando com a moça numa rua perto da casa dela, depois passava a namorar no portão, depois tinha ingresso na sala da família. Era sinal de que já estava praticamente noivo e seguro. Houve um tempo em que havia tempo. Quer dizer, isso aqui é interessante porque ressignifica, né, a ideia de que as pessoas... Isso pode não ser uma ideia bem conservadora de que essa é a forma de namorar, mas é a ideia de que havia tempo para os sentimentos serem processados, tá? Houve um tempo em que havia tempo, houve um tempo, certo? Então, a ideia de que hoje não há mais tempo fica implícita. Não há mais paz e não há mais confiança. Nessa crônica, a repetição do trecho "Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que" configura-se como uma estratégia argumentativa que visa surpreender o leitor com a descrição do que as pessoas faziam durante o seu tempo livre antigamente. Veja, existe a ideia de que esse tempo antigo é constantemente retomado, certo? Mas não é a ideia de surpreender com esse tempo, necessariamente. A ênfase não é falar sobre o tempo antigo apenas, tá? E talvez não seja bem a ideia de surpreender. Vamos ver as outras opções. Sensibilizar. Isso é uma das coisas mais interessantes a se perceber. Primeiro porque a crônica constantemente vai trazendo esse tempo antigo de uma maneira sensível, né? Não é exatamente com quebras de expectativa, é uma coisa que vai sendo lentamente traçada para você entender a diferença de cenário. Então, essa ideia de surpreender é como se fossem quebras, e na verdade o que vai se construindo é gradativamente um cenário para que você entenda que o mundo de antigamente era muito diferente do de hoje e pense não sobre o mundo de antigamente, mas sobre o mundo de hoje, certo? Isso é uma perspectiva, não é polêmica, não é de quebra, é uma ideia criada de sensibilidade na percepção do mundo antigo. Então a letra B funciona melhor do que a letra A, sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam, principalmente é sobre isso, confiança, violência, né? Tempo para digerir os sentimentos, como as pessoas se relacionavam entre si num tempo mais aprazível. Com certeza você percebeu, tem gente que prefere o mundo moderno, que acredita que antigamente não se podia fazer isso ou aquilo, faria falta, as tecnologias fariam falta, mas claramente a perspectiva desse cronista é de um saudosismo, né, em relação ao passado. Advertir o leitor mais jovem sobre o mau uso que se faz do tempo nos dias atuais.
Olha, não é necessariamente o leitor mais jovem, é qualquer leitor, não é? Incentivar o leitor a organizar melhor o seu tempo sem deixar de ser nostálgico. Não é sobre como cada pessoa gerencia o seu tempo, é sobre a mudança do mundo, da sociedade. Convencer o leitor sobre a veracidade dos fatos relativos à vida no passado. Não é convencer de que eram reais, né? É refletir sobre, não é necessariamente comprovar e convencer a veracidade dos fatos narrados, tá bom? Então, o que funciona melhor é você perceber que essa crônica não é uma crônica tão polêmica, é uma crônica mais sensível, né, sobre essa diferença de ritmo e de relacionamento entre as pessoas no mundo. Portanto, a resposta é a letra B de bola.